There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to feel in time. It's easy. Vamos começar para valer. Bom dia. Bom dia. Opa! Dia 25 de dezembro de 2013, dia que, de uma forma consensual, se comemora o aniversário de uma personagem muito importante em nossas vidas. E hoje eu vou fazer uma leitura, não só eu faço uma leitura de textos ou de trechos aleatórios, hoje eu ainda peguei um livro de forma aleatória também, o livro O Céu e o Inferno, em que há um comentário que parece que é bem a propósito do dia mesmo. Allan Kardec faz uma pergunta: se não seria indigno alguns mensageiros do mundo espiritual trazerem mensagens através das mesas girantes no início do movimento espírita, ou através de portadores de não muito crédito. E o comentário é bem interessante. Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer no estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não. O Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando à saciedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava. Essas manifestações iniciais eram porventura simples como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente, a árvore deixa um dia de estender virente e copada a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom que nela reconhecemos, um Deus faccioso, vingativo e cruel. É muito relevante essa coincidência do tema para hoje, porque nós encontramos aqui a imagem bem objetiva de como os espíritos viam Jesus, não pensando num dia natalino, mas pensando Jesus como a grande personalidade que ele é. E dando resposta muitas vezes às nossas indagações. Quantas vezes nós temos uma tendência a não valorizar a opinião de pessoas que no nosso conceito são tidas como de baixo valor, seja intelectual, seja de poder, seja de posses, e muitas vezes são essas pessoas que nos alavancam para grandes progressos. Quantas vezes um mero idoso, como a gente costuma consignar, e ele diz verdades que passam totalmente desapercebidas em nossas vidas. Quantas e quantas situações nós aprendemos com as crianças que não têm, algumas delas, nem ao menos frequentado escolas. Quantas vezes nós encontramos pessoas caladas, silentes, mas de repente elas abrem a boca e nos dizem uma verdade de uma forma tão chocante que nos faz pensar e relembrar o que fizemos e elaborar o que iremos fazer. Muito mais motivo teríamos para crer na presença de Jesus, porque é uma força tamanha que ele traz no seu verbo, que ele tem conseguido, apesar de
todas as polêmicas que o envolvem, não a ele, mas que são geradas em torno dele, apesar de todas, absolutamente todas as polêmicas, ele continua atravessando as sociedades, os povos, os tempos, e ainda aquelas religiões ou aquelas filosofias que não o consideram como Messias, como nós consideramos, ainda assim guardam total respeito pela figura totalmente inolvidável, poderíamos até dizer inatacável de Jesus. Certa vez eu comentava acerca do Evangelho e fiz algo que parecia num dado momento uma brincadeira. Se não me engano, foram 4 ou 5 citações que eu peguei ao acaso do Evangelho. Abria numa página, tirava um versículo, abria noutra página, outra e assim sucessivamente. E disse comigo mesmo, eu vou montar uma palestra em cima dessas frases soltas, mas é impressionante como elas não ficam soltas. E ali naquele dia eu dizia que o Evangelho de Jesus, a sua vida, o seu ensinamento, é literalmente um monobloco. É como nós temos nos automóveis um chassi. Tudo é montado em cima daquela estrutura, portanto, qualquer coisa que você faça em qualquer das partes, tanto o chassi está pronto para receber, resguardar, como ele age, reage e interage com o contexto que nós estivermos movendo, movimentando, usando, enfim. O Evangelho de Jesus tem essa grande característica. Quantas e quantas vezes nessa época do Natal a gente ouve discussões, mas Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25. Jesus também não morreu nesse dia. Jesus tinha irmãos, Jesus não tinha irmãos. Jesus, durante tanto tempo, ele foi fazer especialização. Não, Jesus ficou se especializando com o próprio Pai, no ramo das madeiras. E aí a gente começa a discutir um monte de coisas, surgem muitas teorias válidas como pesquisas, como estudos, mas que fogem totalmente ao âmbito do que Jesus queria de fato deixar para a gente. Uma imagem forte, vigorosa, de como nós precisamos, podemos e devemos nos relacionar uns com os outros. Esse vigor do Evangelho de Jesus é algo que nós não poderíamos perder. Infelizmente nós perdemos muito, e perdemos muitas vezes, e perdemos quase sempre o tempo todo. Nós perdemos muito o foco do Evangelho, porque nós tomamos o Evangelho como a imagem de uma religião. Nós tomamos Jesus como um símbolo disso ou daquilo. Nós prendemos muitas vezes Jesus o tempo todo como um exemplo de sofrimento resignado, e poucas vezes nos lembramos de que Jesus foi uma criatura que por onde ele passou ele deixou alegria, porque alguém que por onde vai tira o desespero do outro, ele não pode ser lembrado apenas porque sofreu. Acha que a melhor gratidão que a gente tem por alguém que faz algo bom com a gente é a alegria que ela nos proporcionou. Mas muitas e muitas vezes nós perdemos esse foco de Jesus. Neste final de ano, dentre as muitas mensagens que eu recebi, que acredito que a maioria recebeu, tinha algumas que eram um pouco tristes. Visivelmente alguém está se preocupando muito mais com o seu lado mais amargo da vida do que necessariamente pensar no lado positivo. Nós tomamos muito esse tipo de decisão. Quantas vezes a gente não aprendeu a dizer, e isso é tão antigo já, não adianta rir muito hoje porque amanhã você vai chorar. Aí a gente deixa de sorrir hoje e continua chorando amanhã do mesmo jeito. Então já que eu vou chorar amanhã, então eu tenho mais que aproveitar hoje e sorrir. Eu tenho mais que aproveitar hoje, um momento, e ficar bem, estar feliz. Quantas vezes nós estamos antecipadamente sofrendo para na hora de chegar o sofrimento a gente nem passar necessariamente por aquilo. Então a gente poderia ter se livrado de 2 sofrimentos, o prévio e o real. Mas a gente vive o prévio e quando chega no real que não vem, a gente fica meio indignado. Um dia eu contei essa história aqui, mas eu acho que vale a pena porque ela encaixa bem dentro do processo. Um homem chegou em casa e a mulher estava reclamando para ele que tinha comprado uma garrafa térmica no supermercado em São Paulo e a garrafa térmica não guardava nada quente. Ele disse, não, mas não tem problema, é só ir trocar. Eu disse, não, mas pode ser que eles não queiram trocar.
você vai ter que ir lá, mas não, você vai ter que trocar minha garrafa térmica. E o homem queria comprar outra garrafa, porque para ele era muito mais prático comprar uma outra garrafa do que discutir. Mas quando o homem é inteligente, ele sempre segue a orientação da mulher. E ela disse, vá trocar a garrafa. E ele foi. Pelo visto aqui tem poucos homens inteligentes, que eles ficaram tão sérios, tão sisudos, mas deixa para lá. Um dia todos nós seremos anjos, já dizia a música de Beto. Por acaso o nome dele é Beto Melo. E o homem foi trocar a garrafa, porque a mulher insistiu tanto que ele já saiu nervoso de casa. Também outra coisa que eu não sei porque, a mulher quando insiste em alguma coisa, o homem fica nervoso. A não ser quando já está na idade de Bilal, aí já não fica mais nervoso. Mas quando é mais jovem, aí fica nervoso. Bilal já não fica. Terezinha pode dizer qualquer coisa, ele só vai rir e já não tem mais problema. Então, mas um dia também a gente chega lá. Ou então a gente perde os cabelos todos. Eu não sei de quem é que eu estou falando, mas vamos em frente. E o homem foi lá no supermercado, mas ele já entrou lá com raiva, porque ele sabia que ia ter problema. E quando ele chegou no supermercado, disse para a moça, toda aborrecida, a moça, bom dia. Ele disse, bom dia não, eu vim aqui trocar essa garrafa térmica porque ela não esquenta. Ele disse, não tem problema, o senhor pode ir ali e trocar. Ele disse, como não tem problema? Ele disse, não, o senhor pode trocar, ou o senhor quer que eu vá buscar? Não, mas a garrafa térmica ela não esquenta. Sim, tudo bem, a gente pode trocar por outra, ou o senhor quer o seu dinheiro de volta? Não, eu quero falar com o gerente, que eu quero resolver esse negócio. Pois não, aí chamou o gerente. E o gerente veio, pois não, senhor. Ele disse, olha, minha mulher comprou essa garrafa térmica, a garrafa térmica não fica quente. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que trocar a garrafa. Ele disse, pois não, o senhor quer trocar por essa, quer por outra? Mas como assim? Não, o senhor não está, o senhor quer outra garrafa, o senhor quer o dinheiro de volta? Não, mas não é assim, e como você não vai? Não, mas o senhor não está querendo trocar a garrafa? Pode escolher. E o homem fica desconcertado e pega a garrafa e vai embora. E saiu chateado, porque ele já tinha colocado na cabeça dele que alguém iria dar uma bronca porque não era para trocar. Como é que vai trocar uma garrafa térmica? Você levou problema seu. Mas ali não aconteceu nada disso. Então ele vinha chateado, já tinha ficado chateado e agora voltou chateado porque tinha resolvido o problema. Olha que coisa. E quando ele chega em casa, no final da tarde, a mulher disse, se trocou a garrafa? Ele disse, claro que eu troquei. Eu não sei porque que às vezes alguns homens são tão nervosos desse tanto todo. Era só dizer, sim meu amor, troquei, está aqui a garrafa. Né, Bilal? Assim que a gente faz, né? E aí ele chegou, entregou a garrafa e ela disse, ah, tá bom, tomara que essa fique boa. E ela foi, colocou água quente, a garrafa guardou a pintura e disse, ah, essa daqui tá boa. Deu muito trabalho, que nada, menina. Eu cheguei lá no Carrefour e troquei. Ele disse, onde? No Carrefour. Mas não foi no Carrefour que eu comprei, foi no Eldorado. Ou seja, a gente cria um problema que não existe e depois fica vivendo um problema que não existiu. Jesus nos advertia tanto quanto a isso. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. É necessário que o mal venha, mas ai daquele apenas por quem vier. Mas o mal vai vir um dia, mas a gente já quer ser o dono do mal antes de que aconteça. E tantas oportunidades Jesus teve e nos convidou para refletirmos melhor. Nós podemos sim, nós precisamos, nós devemos estar bem. Mas bem como? Conosco. Mas como é que eu posso estar bem comigo se fulano ou fulana está me perturbando? Bom, fulano e fulana é uma outra etapa que você tem que resolver. O seu primeiro problema é este. Por exemplo, será que alguém aqui gostaria de ter o seguinte problema? Isso é uma história real. Amanhã, dia 26 de dezembro de 2013, você vai pegar o avião e vai passear em Paris, vai passar o final do ano em Paris. O que você acha? Não, ótimo isso. E o que você acha alguém dizer se eu acho que vou perder a passagem, porque tem alguém que diz que vai que acontece alguma coisa? O que vocês acham disso? Está todo mundo rindo. Por que a gente ri dessas coisas? É porque não é com vocês, porque se fosse com vocês que tivessem essa dúvida, isso era ruim. Mas de repente a gente tira a dúvida, passa a mão no marido e vamos. Mas e vai só você e ele? Não, vamos levar um filho, porque esse filho vai ter que tomar conta para tudo que eu puder fazer. De bom e de ruim, ainda vai ter que pagar a conta por mim.
Já pensou que coisa maravilhosa? E aí a pessoa ainda fica assim, será que eu devo ir? Eu pergunto a Bilal, será que valeria a pena uma viagem dessa, Bilal? Claro, né? Passa a mão em Dona Terezinha e vamos que vamos, bota a Giovana para pagar as despesas e ela que se vire. Aí você vai dizer, mas isso não pode acontecer. Pois é, mas vai acontecer. E depois, quando essa pessoa voltar de Paris, aí eu conto a segunda parte dessa história, vocês me cobrem. Porque a história está parada nesse ponto, a pessoa vai viajar amanhã, no dia 26. E vai viajar, porque se não viajar, vai levar uma bronca tão grande de Jacó que você nem imagina. Então vai ter que viajar, olha que castigo. Pensam que eu sou bonzinho? Sou não, já vai viajar por punição. Você vai ter que ir para Paris amanhã e vai ter que aproveitar a viagem. Pronto. Agora não vá. Tá vendo? Eu sou raivoso. É claro que às vezes a gente não entende quais são as dificuldades das pessoas. Muitas vezes a gente está coladinho com uma pessoa e não sabe que problemas ela vive. Mas é exatamente por isso que a gente tem que exteriorizar o que a gente tem de melhor para proporcionar o melhor tipo de contágio a quem quer que seja. Essa pessoa que vai viajar amanhã está aqui, lógico, eu não estou brincando, eu estou falando sério, ela está aqui presente. E ela sabe que eu estou dizendo isso, que é verdade. E que se ela for e voltar legal, ainda vai ganhar um beijo meu quando voltar. Apesar de que o marido dela fica olhando assim meio desconfiado comigo, mas eu não estou nem aí para ele. Ele é meu amigo também. Vão, façam boa viagem, comemorem o Natal, o Ano Novo. Agora tudo de forma regrada. E como ela disse, ainda vai levar água para ficar tomando água magnetizada na viagem. Olha que fantástico. É muito bom ser espírita e frequentar o Leão, né? Ou mesmo que não seja, via o Leão, ou mesmo que não venha o Leão, conheça Jacó, ou mesmo que não conheça Jacó, vá a Paris e aproveite. Pronto, está resolvida a questão. É isso, queridos, o Evangelho é magnânimo. E a grandiosidade do Evangelho, Jesus veio no exemplo de maior humildade, não porque ele precisasse disso, mas porque ele queria dizer, não é onde você nasce, não é onde você mora, não é o que você veste, nem é o que você pensa, é o que você faz. A sua vida guarda relação direta com o que você faz, como você vive, como você se encontra consigo mesmo. E só para nem sair do roteiro e ao mesmo tempo não perder um bom hábito, eu quero dizer com o maior sorriso nos lábios, Feliz Natal para todos. Vamos fazer a nossa meditação, para em seguida aproveitarmos as bênçãos do que nós chamamos de magnetismo coletivo, de passe coletivo. E que tal nós pensarmos neste momento na figura de Jesus chegando à Terra? Quem puder gostar ou preferir dele chegando e sendo agasalhado numa manjedoura, faça essa imagem. Mas quem já prefere ver Jesus, um Jesus adulto, um Jesus já totalmente dominador do bem sobre todos nós, imaginemos ele pousando sobre a terra, abrindo seus braços e a todos nos envolvendo. Jesus em sua grandiosidade, Jesus em todo o seu esplendor, dizendo-nos que é possível que façamos o bem, que sintamos o bem e que vivamos o bem. Um menino sentado à praça, num dia de Natal, olha para a rua e vê policiais, e ele pergunta a um homem que chegou ao seu lado: mas que dia é hoje?
Se hoje é o dia de Jesus, hoje é o dia de Natal. Mas se o dia de Jesus e o dia de Natal é o dia da paz universal, é o dia em que todos devemos ser irmãos, por que precisamos de polícia na rua? E o menino depois pergunta: mas onde estão as pessoas? Onde estão todos? Se estão cada um em casa, estão festejando o Natal. Mas o Natal, pergunta ao menino, não é a oportunidade de abraçarmos os que desconhecemos, alimentarmos os que estão com fome? Então, porque todos se trancam em si mesmos e se esquecem de nós que estamos na rua? E ele ainda pergunta para aquele homem: mas Senhor, o Natal é isto mesmo? O Natal é nós fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ele disse: é. Então por que eu estou aqui sozinho nesta rua contigo? Diz: porque você também não está fazendo aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Vai, abraça os que estão sem abraços para abraçar. Cumprimenta aqueles com quem passas. Afaga aqueles que não têm pais, irmãos e parentes. Abençoa a todos e a tudo. Mas se tens família, procura-os também. E se vês alguma atitude menos digna, dá o teu exemplo, dá o teu sorriso e deixa o teu perdão. E o menino então sai. E depois de caminhar um pouco, olhando para trás, viu que aquele homem tinha se dissolvido. E só então ele percebeu, ao olhar numa praça, que a figura homenageada à frente da igreja de Jesus apresentava o mesmo homem com quem estivera conversando. Jesus conversa conosco o tempo inteiro, mas é preciso que nós permitamos que Jesus esteja ao nosso lado. É preciso que num momento como o de agora, nós deixemos Jesus do lado de dentro de nosso coração. Pensemos em Jesus dentro do nosso dia a dia. Imaginemos Jesus sem condenações, mas sempre nos orientando à melhor posição. Pensemos em Jesus, o grande homenageado deste dia, o grande homenageado muitas vezes esquecidos por um presente e outras vezes tão lembrado num singelo sorriso. Que tenhamos uns para com os outros a melhor expressão da face, a melhor emissão de sentimentos, o melhor que nós queremos receber. Que sintamos Jesus não perdido no espaço e no tempo, mas totalmente vivo e renascido dentro de nós. E que nesta meditação consigamos olhar dentro dos olhos de Jesus e, emocionados pelo encontro, digamos a Ele: ó Jesus, muito obrigado, Senhor, porque estás comigo. Muito obrigado, Jesus, pelo teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus, porque tu me emocionas e me fazes vibrar
todo o carinho e todo o amor que há em Ti para a humanidade. Ó Jesus, sei conosco. E aproveitando este momento de encontro com Jesus, em que a equipe espiritual aqui presente já coletou muitos fluidos e muitas energias para nós, e que os nossos magnetizadores encarnados associam os seus fluidos, suas energias, para formar um caldo energético de revigor e de total força para a nossa vida. Absorvamos tudo isso. É preciso que nós busquemos, é preciso que sejam abertas as comportas de nossa alma, para deixarmos penetrar todas essas energias. O bem nos permite viver este bem. O amor nos abençoa com o seu amor. Deus se faz presente em nossas vidas, na intensidade em que nos abrimos para receber a vida que vem dele. Jesus nos infunde um vigor da Boa Nova. Jesus transforma todas essas energias em bênçãos em nós mesmos. Saibamos receber do alto tudo o que tem à nossa disposição. Aproveitemos bem as energias magnéticas deste momento. Deixemos-nos penetrar por elas, pela respiração, pela transpiração, pela sensação da alma. Absorvamos tudo isso com muita paz e que tenhamos muita harmonia. Vamos continuar absorvendo estas energias, abertos ao bem de Deus, abertos às benesses de Jesus, abertos para que os nossos amigos espirituais, os nossos anjos protetores, nos atinjam no âmago de nossas almas. Absorvamos estas energias, continuemos absorvendo-as, enquanto os nossos magnetizadores vão preparar nossas águas. Recebamos de Deus as bênçãos que aqui estão. Valorizemos tudo isso, absorvendo tudo e levando conosco a paz e a harmonia de Deus. Fiquemos em oração, recolhimento psíquico e abertos espiritualmente para continuarmos absorvendo todas essas energias.